Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane e essa é a nossa aula número 8 sobre numerais e advérbios, duas categorias gramaticais que compõem aí o seu estudo, a sua preparação para enfrentar as provas de concursos públicos. Então, vem comigo nos nossos 15 minutinhos de gramática na quarentena. O que nós temos então acerca dos numerais? Bom, a definição dos numerais. Acompanha comigo. Numeral é uma palavra variável que indica a quantidade exata de seres ou a posição que o ser ocupa. Os numerais podem ser classificados como cardinal, coletivo, ordinal, multiplicativo, fracionário, partitivo ou romanos. Então existe aí uma série de classificações ligadas ao estudo dos numerais. Via de regra, a mais importante é representada pelos numerais ordinais. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, e aí, aquele concurso você fez? Eu fiz, mas não estudei não, eu fiz meio que pra testar, né? Aí você fez meio que pra testar, e sua posição nesse concurso foi essa daqui, ó. Aí a pessoa pergunta assim, e qual que foi sua posição no concurso? Aí você fala, então, o meu número na lista de classificados foi 800. Isso é um migué, é você tentando fugir da possibilidade de responder que você foi o octingentésimo. O octingentésimo. Até porque se você falar que foi o octingentésimo, a pessoa pode perguntar assim, mas como? Porque quem sabe falar octingentésimo fica no máximo em terceiro, vamos combinar. Então, os numerais ordinais são os mais importantes. Cardinal, prof, você acha que cai? Olha, cardinal é muito difícil. O que são os numerais cardinais? Os numerais cardinais são aqueles que utilizam, os números naturais para a contagem de objetos ou até designam a abstração das quantidades. Os números em si mesmos valem por adjetivos ou substantivos. Então, compramos 2 livros. 2 representa a quantidade de livros. Está caracterizando o substantivo livros, não são quaisquer livros, são 2, então ele tem uma função de adjetivo. Agora, numa frase em que eu falasse assim, quantos livros vocês compraram? Aí você responde, compramos 2, ponto. Aí a palavra 2 nomeia algo que foi comprado. Então, além de numeral, ela tem uma função substantiva. Percebe a diferença? Então, os numerais, eles podem assumir na frase uma função mais adjetiva ou uma função mais substantiva. Depende. Depende se ele vai estar acompanhando um substantivo ou se ele vai estar ocupando o papel de um substantivo. Então, cardinais, dificílimo perguntar. Talvez eles possam tentar confundir vocês com o que seria o numeral 1 com o artigo indefinido 1. Em muitos contextos isso é ambíguo. Se eu falasse, por exemplo, achei uma caneta, poderia ser a quantidade de canetas que eu achei, uma, como poderia ser uma caneta qualquer, poderia ser um artigo indefinido. Então, é preciso um contexto para demonstrar que a utilização do um e do uma naquela frase denota quantidade, né? Perdi uma caneta. Se houvesse perdido as 10 que tenho, estaria em apuros. Aí você consegue perceber que tem uma oposição de 1 para 10, então a probabilidade aí de 1 ser numeral é muito maior dentro da questão. Então, de cardinal, é isso. Prof, e dos multiplicativos? Multiplicativos, o que são numerais multiplicativos? Vejamos. Os numerais multiplicativos são aqueles que indicam uma quantidade equivalente ao de uma multiplicação, né? Então, às vezes, as palavras possuem duplo sentido, duplo, triplo, quádruplo. RBO, que é uma banca que monta uns concursos aqui na região do interior de São Paulo, né? Eu gravo de Ribeirão Preto, embora seja de Juiz de Fora. A ideia dos multiplicativos é justamente assim, a RBO já perguntou assim numa prova. Ele ganha 7 vezes o valor que o pai ganhava. Portanto, ele ganha, e a resposta era o sétuplo do pai. Então, os multiplicativos aparecem dentro desse quesito. E os fracionários, prof? O que são os fracionários? Vejamos, os fracionários, eles indicam fração, né? Então, passam a ideia de parte de algo, um terço, um quinto, a metade, meio, 2/4. Então, sempre que você estiver trabalhando com fracionários, você vai perceber ali a presença de uma fração. Agora, eis que surgem, então, os lindíssimos ordinais. E aí, amores, qual é aqui a grande preocupação? Reparem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, até o 10º, beleza. 11º, lembrar que o 11º pode ser chamado de 11º ou 1/10. E o 12º pode ser chamado também de duodécimo, tranquilo? Aí 20º, 30º, acho que vai bem, 20º,
40º, 50º, 60º, acho que tudo bem, mas para tudo, 70 e 80 perigosos. São perigosos, olha aí o plural metafônico. Então são perigosos por quê? O 70, você pode falar tanto 70º ou 70º, as duas formas são corretas. E o 80? O 80 não. O 80 você só pode falar 80º. Octógono, lembra? Octogésimo. Não tem a possibilidade de você tirar o C e colocar ali um C mudo, né? Tirar o C mudo e deixar sem. Não tem essa possibilidade. Tem gente que fala octagésimo, que também não funciona dentro da gramática. Então, octogésimo seria a forma correta, beleza? Septuagésimo ou setuagésimo e octogésimo. O 90, nonagésimo, tranquilo também. Depois, centésimo, duzentésimo, tercentésimo, prof, aqui começou a pegar para mim já. Beleza, então lembra que a partir do 400 entra o IN, quadringentésimo, quingentésimo, questão do TJ que, né, movimentou aí bastante o concurso da FUNESP. E os 600 eu penso assim, ó, são 6 centésimos, 6 centésimos. Ou são centésimos sexcentésimos, tranquilo? Já os 700, volta a história, tem P mudo ou não tem P mudo, tanto faz, olha lá. Tanto é possível você falar septingentésimo ou setingentésimo, as duas formas estão corretas. E o 800, octingentésimo. 900, nongentésimo, que eu acho engraçado. Ou noningentésimo, que também é bonitinho. Né? Milésimo. Depois, enfim, a gente tem aqui a continuação. Então, assim, em geral, numerais funcionam dessa forma. Tranquilo? Prof, curiosidade, como é que você pronuncia isso daqui, ó? Ah, eu pronuncio João Paulo II, tá? E como você pronuncia isso daqui, ó? Ah, eu pronuncio Bento XVI. Então, por que você não fala Bento XVI e por que você não fala João Paulo II? Por que um você pronuncia como se fosse ordinal e o outro como se fosse cardinal? Uma vez um aluno respondeu assim, prof, por causa da Globo, né? Globo é terrível. Não é por causa da Globo. É porque papas, reis, capítulos, séculos, livros, tomos, até o 10º você fala como se fosse ordinais. Então, papa seria um papa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. A partir daí, você fala como se fossem cardinais. Papa 11, papa 12, papa 13. Tranquilo? Então, sobre os numerais, é isso. E na nossa sequência surge aqui o estudo dos advérbios. Vamos lá?